Então, eu queria que você já abrisse a sua Bíblia aí, em Marcos, capítulo 9, nós vamos continuar a nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos falar sobre um evento muito importante nesse relato do Evangelho, que é um momento que marca os discípulos e os marcará para sempre. E também nos marca. Toda vez que nós paramos para ler as Escrituras, nós somos marcados por Deus, não é verdade? A gente sai dessa leitura cada vez mais pensativo sobre como Deus age de forma maravilhosa através da sua palavra. Na última mensagem da nossa série de Marcos, que eu também preguei aqui, eu falei sobre discipulado. No capítulo 8 de Marcos, a gente vê o momento onde os discípulos são confrontados pelo próprio Jesus a viverem uma vida de discipulado. Discipulado tem a ver com seguir a Jesus, e não somente seguir a Jesus fisicamente, ir atrás dele, mas também segui-lo, abrindo mão da nossa própria vida e tomando aquilo que Jesus também tomou para si, que é a própria cruz. E quando tomamos a cruz de Cristo, nós então renunciamos à nossa própria vontade, renunciamos à carne, e então vivemos seguindo a Jesus. E quando seguimos a Jesus, podemos ensinar e ajudar uns aos outros a seguir Jesus também. Esse momento foi um momento divisor de águas aqui para a multidão e para os discípulos, que ouviram esse confronto de Jesus, até porque, até este momento, vivenciaram diversos sinais e prodígios da parte de Deus através de Jesus. Multiplicações de pães, demônios sendo expulsos, enfermos sendo curados, tudo isso aconteceu por intermédio de Jesus aqui, mas aquela multidão seguia a Jesus Cristo, não somente atrás daquilo que ele poderia dar como palavra de Deus, mas principalmente por conta de todas as outras coisas que obteriam através de Jesus, sendo milagres, prodígios, e tudo isso trazia um conforto ao coração daquelas pessoas, mas não somente o conforto real que viria da parte de Deus através da sua palavra. Portanto, Jesus se levanta diante da multidão, se levanta diante dos discípulos e diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e então siga-me. Essa mensagem é de confronto. Ela é, de fato, um divisor de águas, e é um momento onde aquela multidão passa a repensar, e também os discípulos, que tinham seus próprios projetos, que tinham seus próprios pensamentos, os seus próprios planos, incluindo aqui, colocando a figura de Pedro em destaque, justamente porque Pedro, em alguns versos anteriores, aí no capítulo 8 ainda, faz uma declaração a respeito de quem Jesus é, que muda todas as coisas. Jesus, de fato, é o Cristo, Filho do Deus vivo, como disse Pedro. Mas, ao mesmo tempo, Pedro tinha planos B, vamos dizer assim, a respeito de tudo aquilo que Jesus estava fazendo e ensinando. O objetivo de Pedro, talvez, era encontrar uma saída para a sua própria vida através de Jesus. E quando isso acontece, Jesus, então, o confronta, porque Pedro queria dissuadir Jesus de não seguir o seu caminho até a cruz. E aí, quando isso acontece, Pedro é confrontado pelo próprio Jesus, de forma onde Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque são palavras que não provinham de Deus, mas, pelo contrário, vinham do próprio coração enganoso e maldoso do ser humano, influenciado pelo pecado e a ação de Satanás, obviamente, tentando tirar Jesus deste caminho até a cruz. Mas agora, Jesus terminando esses textos, até no verso de número 1, no capítulo 9 de Marcos, a gente pode ver que Jesus começa a declarar algo que vai ser muito importante para que a gente consiga compreender a mensagem de hoje. Então vamos ler. E lhes disse: garanto-lhes que alguns dos que estão aqui, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer.
pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa palavra viva, Deus, que provém do Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos, Senhor, de mais um dia, mais um domingo pela manhã, podemos refletir, Senhor, a respeito das coisas que vêm do céu, a respeito das coisas que são do alto. Obrigado, Senhor, por essa palavra e que ela possa gerar em nosso coração arrependimento, mudança, conforto e esperança, Senhor. Pedimos a Ti, Pai, que ela esteja sempre em nossos corações e que os nossos corações, mediante ao Seu Espírito, possa ser terra fértil, Senhor, para receber essa palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse texto, esse tema é algo singular. Quando a gente vai falar a respeito de Jesus, obviamente, é sempre maravilhoso. E como a gente tem visto até agora, o fato de Jesus estar fazendo o que estava fazendo e falando o que estava falando, era para que ele evidenciasse cada vez mais qual era real o propósito dele estar aqui na terra conosco, caminhando com os seus discípulos e fazendo o que estava fazendo. Quando Jesus está revelando aos homens, aos discípulos e todos aqueles que estavam ao redor quem de fato ele era, cada um dos sinais que Jesus realiza é importante. Cada uma das palavras que Jesus diz é também importante. E aí, esse momento seria um momento ápice. Depois de um discurso pesado de Jesus para aquela multidão e para os seus discípulos, Jesus se retira para um monte, como de fato ele fazia rotineiramente para orar. E aí ele leva consigo Pedro, Tiago e João, estes que são de fato representantes dos discípulos ali e o círculo mais íntimo do Cristo. E eles sobem para o monte para orar, e ali naquele monte eles têm algo que é, de uma certa forma, até difícil de descrever, porque é algo surpreendente, que até este momento é sem precedentes. A figura do Cristo sendo transfigurada, transformada, assumindo uma forma glorificada diante dos seus discípulos, aquilo era algo que não tinha sido visto ainda. Então, obviamente, como nós lemos, Pedro fica sem palavras e todos eles também. E aí, quando a gente percebe o que aconteceu ali, e juntamente com Cristo glorificado aparecem duas figuras muito importantes e significativas na narrativa bíblica, a gente percebe que algo diferente está acontecendo ali. E, de fato, logo após esse momento, quando a nuvem cobre o monte onde eles estavam, e a mesma voz que disse no batismo a Jesus que ele era o Filho de Deus, mais uma vez diz agora diante dos discípulos: este é o meu Filho amado, escutem-no, ouçam-no. Mais uma vez Deus testifica a respeito de quem Jesus é, mas diferente da primeira vez, agora Deus dá uma ordem diferente aos discípulos e todos aqueles que estavam vendo aquilo. Escutem-no, ouçam-no, escutem o que ele tem a dizer. Isso muda tudo. Vejamos então, ao decorrer desses versos, o que estava acontecendo aqui para que a gente consiga extrair cada vez mais do texto aquilo que é para nós produtivo. Se a gente for aí no verso 1 do capítulo 9 de Marcos, que diz, onde Jesus dizendo: garanto-lhes que alguns do que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Cristo está então falando aqui à multidão e aos seus discípulos que alguns do que estavam ali presentes naquele discurso não veriam a morte até verem o reino de Deus.
Cristo estava aqui falando, e muitas vezes a gente para pensar a respeito desse texto e a gente fica até confuso, né? Talvez gere confusão no seu coração quando você está lendo, porque você pensa, poxa, como essas pessoas veriam o reino de Deus, sendo que nós também ainda não vemos, de certa forma, completa. Mas, de fato, o que Jesus estava dizendo ali era a respeito de sua morte e da sua ressurreição. Isso, de fato, inaugura completamente o reino de Deus. Ainda que nós não possamos vê-lo completo diante de nós, existe uma expectativa de algo que nós já vivemos hoje. E nós já vivemos o reino de Deus hoje. E assim também, aqueles que estavam com Jesus, os seus discípulos, e alguns dos que estavam ali na multidão, o veriam sendo levantado na cruz do Calvário em Jerusalém. Quando vissem isso e olhassem para Cristo sendo crucificado, depois Cristo morto e depois o Cristo ressurreto, veriam de fato o reino de Deus. Essa é a mensagem de Jesus. E não somente este momento e este evento, mas também como a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Isso também marca um tempo muito oportuno para a igreja. O momento onde o Espírito de Deus desce sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Jesus, sobre a igreja. Este é o momento de contemplarmos o reino de Deus. De fato, alguns dos que estavam aqui não morreram antes de verem essas coisas acontecendo. E viram, puderam contemplar a glória de Deus sendo manifestada. E aí o texto continua dizendo no verso de número 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. A glória de Deus foi manifestada, obviamente, como nós lemos aqui, Jesus assegurando que alguns veriam o reino de Deus, mas alguns tiveram um vislumbre até antecipado disso. Pedro, Tiago e João saíram do meio dos discípulos e foram seguindo a Jesus até este monte. Naquele monte eles puderam ver um vislumbre da glória de Deus e do reino de Deus. Olhando Cristo glorificado de uma certa forma diante deles, certamente era uma marca do reino de Deus sendo manifestado. Aquele discurso pesado que Jesus havia feito, 6 dias logo após, a gente vê os discípulos e Jesus subindo ao monte. É interessante quando a gente para pensar a respeito de montes na Bíblia, né? Certamente, toda vez que tem um monte, acontece algo muito significativo para a história. Se você para pensar, Deus falou com o povo de Israel a partir de um monte, o Sinai. Deus também falou com Moisés em um monte, o Sinai. E Deus levou também Elias a um monte, onde Elias teve uma experiência com Deus ali, de fato, ouvindo a voz de Deus em um monte, Horebe. De fato, montes marcam a história. Jesus deu um sermão no monte, e dali inaugura também o reino de Deus e tudo aquilo que seria, de fato, os ensinamentos do reino de Deus. Isso é surpreendente. E aqui nós temos mais um momento onde um monte aparece na história e marca a vida daqueles que estavam ali. Pedro, Tiago e João, representando aqui os discípulos, experimentaram uma parte das palavras de Jesus que Jesus proferiu no verso 1 do capítulo 9. Viram a glória de Deus, viram o reino de Deus, experimentaram um vislumbre do que seria o glorioso Cristo. Subir ao monte com Jesus, como eu disse, não era algo tão incomum. Eles, de fato, subiam para orar. E a gente vê que Jesus, ao longo de todos os evangelhos, ele se retira em vários momentos e se dedica à oração. Os discípulos também foram com Jesus. Deveriam estar ali vigiando e orando, mas se a gente vai no relato que a gente tem nos evangelhos, lá em Lucas, a gente consegue ter um paralelo, Lucas capítulo 9, mais precisamente, você consegue estabelecer um paralelo entre esse relato da transfiguração em Marcos e com Lucas, onde a gente percebe que os discípulos estavam ali para orar, mas dormiam. E, de fato, Jesus estava se dedicando à oração quando tudo aquilo acontece. Os discípulos estavam sendo negligentes com aquilo que deveriam estar fazendo diante de Deus, né? Deveriam estar ali se dedicando à oração, mas foram negligentes. Mas Deus, graciosamente, surpreende cada um deles com essa manifestação real da glória de Deus. Esse monte, onde aconteceu de fato esse evento, não se sabe ao certo qual monte seria.
Existe uma especulação de diversos tipos de montes em Israel, que poderia ser, de fato, esse real monte onde aconteceu a transfiguração, mas é interessante nós não termos esse relato de qual monte seria. Para pensar, nosso coração sendo como é, nosso coração sendo enganoso e uma fábrica de ídolos como é, eu posso imaginar, se soubéssemos qual é o monte onde Jesus foi transfigurado, quantas caravanas espirituais estariam acontecendo neste exato momento para buscar uma experiência como aquela que Cristo deu àqueles discípulos. Mas esse não é o propósito de Deus para nós. E nada contra, irmãos, você viajar para Israel. Pode viajar para Israel, mas não vá para lá buscando experiências místicas ou espirituais com aquele lugar. Uma vez que Deus disse que nós não adoramos a Ele em lugares específicos. Deus não está preso em templos feitos por mãos de homens. Não mais atrelamos a nossa adoração a um lugar. Então conheça de fato as terras bíblicas, é muito legal. Eu tenho vontade de conhecer Israel e vou, porque eu sou fascinado com história, geografia e quero conhecer aquele lugar. Mas não vá para lá buscando experiências místicas, buscando milagres diferenciados porque você mergulhou tantas vezes no Rio Jordão. Isso porque Cristo passou ali naquelas águas, ou foi nesse exato momento onde Cristo, nesse exato local onde Cristo nasceu. Não se apegue a essas coisas, irmãos. Não se apegue a isso. Nossa fé não está baseada nessas coisas que podemos ver. Então, de fato, nós não conhecermos o monte onde Jesus foi transfigurado para nós é um alívio, porque nós podemos viver a nossa vida sabendo que não está relacionado ao monte, não importa qual monte seja, não importa qual lugar você estiver, você pode ter uma experiência real com Cristo, conhecendo Jesus através das Escrituras, pelo toque do Espírito Santo, não importa onde. Conheça Jesus pelas Escrituras. E é, portanto, por esse motivo que nós não conhecemos, de fato, qual seria o local onde Jesus foi transfigurado. E se nós acompanharmos o verso de número 3, veremos aí que o relato da transfiguração continua dizendo: suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. A transfiguração, irmãos, a palavra transfiguração, ela tem a ver com transformação. Tem os mesmos radicais da palavra metamorfose, por exemplo, transformação e algo do tipo. O que significa que Jesus foi transformado diante dos discípulos em uma forma que eles não conheciam até aquele momento. Nós podemos imaginar que o corpo de Jesus foi transformado a um ponto onde os discípulos tentaram descrever isso nos evangelhos, como, por exemplo, Marcos fez aqui de uma forma brilhante, onde as roupas de Cristo estavam brancas e alvas, como nunca ninguém seria capaz de fazê-las. Interessante esse relato e a forma como Marcos descreve isso. Certamente uma forma muito inteligente de poder perceber que aquele Cristo que estava ali era diferente. De alguma forma diferente, algo diferente estava acontecendo. Era o mesmo Jesus, eu imagino os discípulos pensando, né? Eles olhando para o rosto de Jesus e vendo Jesus, mas ao mesmo tempo, olhando para Jesus e não enxergando Jesus. Imaginem essa experiência, irmãos, imaginem. Imaginem você conhecendo alguém, olhando para essa pessoa, mas existe algo completamente diferente. Essa é a experiência que os discípulos tiveram ali. Olharam para Jesus, mas enxergaram um Jesus diferente. A glória de Deus estava envolvendo Jesus, de forma que Marcos descreve que as roupas dele eram alvas, de tal forma que era impossível que qualquer pessoa, seja ele o melhor em sua profissão em lavar roupas, pudesse fazer elas, nem Vanish poderia fazer a roupa de Jesus ficar tão branca. Mas aquela forma aconteceu ali, onde os discípulos contemplaram essa glória em Jesus. De fato, a gente percebe aqui, então, que essa aparência de Cristo revela um corpo glorificado e um corpo diferente. Talvez o mesmo corpo que Jesus assumiu após a sua ressurreição. Um corpo que tem diversos tipos de qualidades e diferenças que nós não conseguimos compreender ainda, mas um corpo que também nos foi prometido por vir. De certa forma, a gente percebe, então, que essas roupas alvas como a neve simbolizavam aqui a santidade e a majestade de Jesus. A forma como Jesus estava então presente diante deles era diferente. Eu imagino que deve ter sido uma experiência muito surreal.
enxergar aquilo, ver aquele mesmo Jesus, é como conhecer alguém, e essa pessoa que você conhece, ela muda de uma forma completamente, talvez esse espanto que aconteceu na cara dos discípulos, eu imagino o rosto dos discípulos, talvez aterrorizados com aquela experiência, vendo aquele resplendor em Jesus, que marcavam ali a glória de Deus, o reino de Deus. Então eles tiveram um vislumbre antecipado do que seria este momento glorioso. E as suas roupas, que também simbolizavam a sua santidade. Cristo é santo, separado, diferente, completamente outro. E é isso que marca os discípulos aqui. Esse é o significado dessa palavra transfigurado. Mudou completamente a forma. Então a gente pode ter um vislumbre, talvez uma pequena noção do que de fato aconteceu ali, irmãos, mas faltariam palavras aqui para de fato dizer a vocês o que aconteceu. O que nós temos é o relato dos evangelhos e isso já nos basta. Mas eu fico pensando como deve ter sido aquela experiência para cada um daqueles 3 discípulos. Como aquilo os marcou profundamente. E tanto os marcou que o próprio Pedro escreve sobre essa experiência na sua segunda carta. Se você ver lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso de número... Aliás, agora acho que é capítulo 1 mesmo. Capítulo 1, verso de número 17 e 18, e aí em diante, você vai ver que Pedro relata que ele viu Jesus sendo transformado com roupas alvas em um monte. Porque essa experiência que os marcou no monte, marcou para sempre a história da igreja. Marcou para sempre as nossas vidas. Quando a gente lê essas palavras, irmãos, nós temos que ser cheios das mesmas esperanças e das expectativas que os discípulos também foram cheios aqui nesse momento. E que isso nos marque profundamente, de forma que possamos falar todos os dias a respeito deste evento. E isso acontece conosco nos momentos da nossa conversão. Quando nós temos um encontro real com Cristo, a verdade, Cristo nos encontra em nossas trevas. Quando isso acontece, nós vemos esse Cristo glorificado, transfigurado diante de nós, e isso nos marca. É isso que deve acontecer. Continuemos então no verso de número 4. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Acontece que aqui, nesse momento, a gente vê, de fato, 2 figuras muito importantes na história da redenção aparecendo. Elias e Moisés. 2 grandes figuras, 2 pessoas que tiveram um caráter importante na história de Israel e na história da redenção. Quando nós vamos para o Antigo Testamento e podemos ler lá os relatos da história desses homens, percebemos como foi importante a figura de Moisés para o povo de Israel saindo do Egito. Como foi importante para o povo de Israel a figura de Moisés sendo o mediador daquela aliança que estava acontecendo ali, sendo de fato o representante diante de Deus, trazendo de Deus a lei para aquele povo. Vemos também Elias, em seu tempo, um tempo onde Israel estava completamente entregue à idolatria. Um tempo onde Israel estava distante de Deus. Nesse mesmo tempo, Elias se levanta como profeta. E se levanta diante de todos aqueles mais poderosos e proclama de fato a mensagem de que Deus é Senhor e Yahvé é Senhor. E isso choca também aquele povo naquele período e marca aquela geração, e não somente aquela geração, mas todos os profetas que vêm depois dele, sabem que Elias foi de fato uma figura exemplar. O próprio Malaquias, um profeta, vai testemunhar a respeito de Elias, dizendo que Elias haveria de voltar para restaurar todas as coisas. É daí que vem essa profecia que os discípulos vão dizer a Jesus. Existia então em Israel uma expectativa. Existia em Israel uma expectativa muito certa de que o Messias viria, mas que antes do Messias vir, Elias se manifestaria pregando arrependimento. Algo surpreendente. E essas 2 figuras aparecendo juntamente com Jesus num monte é algo muito singular. E é nesse momento que nós podemos olhar para Moisés e entender que ali estava o representante máximo da lei. Aquele que carregou as tábuas da aliança em suas mãos e entregou ao povo de Israel tudo aquilo que eles poderiam viver da forma como eles deveriam viver. E Elias, o representante dos profetas, juntamente com Jesus. Isso diz muita coisa para nós, irmãos.
A presença dessas duas figuras é essencialmente importante para revelar a identidade de Cristo. Quando nós vemos os profetas e a lei, praticamente de mãos dadas ali com Jesus, era um sinal para que aqueles discípulos percebessem que estava acontecendo um cumprimento muito certo ali. Jesus estava, então, conversando com eles. Imagina essa interação, gente. Olha o tanto de coisa que estava acontecendo ao mesmo tempo. Os discípulos apavorados porque viram Jesus transfigurado. Do nada aparecem mais duas figuras do lado, onde só havia uma. E aí, eles olham para essas duas figuras e reconhecem, de alguma forma maravilhosa, que era Elias e Moisés. Os discípulos estavam, então, provavelmente muito apavorados ali. Aquele era um momento muito singular. Muito. Mas algo que passa desapercebido, e a gente percebe isso através das palavras de Pedro, no verso de número 5. Olha só. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E aí o texto continua no verso 6. Ele não sabia o que dizer, porque estavam apavorados. Quando Pedro diz: Mestre, que coisa maravilhosa, a gente está aqui, é uma situação muito oportuna, né? A gente pode fazer uma tenda para você, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Se você se lembra bem, tabernáculos eram feitos e construídos em locais de adoração a Deus. O que Pedro estava dizendo, que talvez transpareça para nós de uma forma muito ingênua, que Pedro estava sendo bondoso e caridoso ali, querendo fazer uma boa ação, na verdade, demonstra que Pedro não compreendeu que Jesus Cristo era superior à lei e aos profetas. Jesus Cristo, o ápice da revelação de Deus, era superior a Moisés e a Elias. Isso é muito importante, irmãos. A transfiguração acontece diante daqueles 3 para que eles, que futuramente seriam líderes da igreja, pudessem reconhecer que Jesus é superior ao Moisés e a Elias. Existe, então, uma revelação superior para nós. A nova aliança, feita em Jesus, é superior a tudo o que já aconteceu, irmãos. Quantas vezes nós lemos o Antigo Testamento, talvez, com olhares saudosistas, tentando ou pensando em viver as mesmas experiências que aqueles irmãos vivenciaram. Mas essa não é a forma correta de nos relacionarmos com as Escrituras. Nós vivemos em um tempo superior, irmãos. Nós vivemos em um tempo onde Cristo está glorificado, assentado à direita de Deus. Nós vivemos em um tempo, irmãos, onde o Evangelho está sendo proclamado, e o Evangelho que os anjos não podem proclamar, mas desejam. E nós ainda buscamos experiências semelhantes em montes. Ainda buscamos experiências semelhantes em locais que talvez marcaram a história. Mais uma vez, se lembre, você tem morando dentro de você a presença do próprio Deus. Isso é muito superior a qualquer tabernáculo feito por mãos de homens. Isso é muito superior a qualquer profecia que foi proferida por qualquer um dos profetas. Isso é muito, mas muito mais excelente. Se apegue então ao Cristo. Este Cristo. E aí, quando a gente vê exatamente isso, Pedro dizendo isso, ele não percebeu a gravidade do que estava acontecendo. Ele não percebeu que Cristo era diferente daqueles 2. E é interessante que o relato de Lucas também nos dá uma outra perspectiva muito legal para entendermos esse acontecimento. Quando Pedro diz todas essas palavras, vivendo aquele momento de ápice, talvez espiritual, talvez aquela foi a experiência mais espiritual que Pedro tenha tido, de forma gloriosa. Naquele momento, quando Pedro diz isso, talvez ele pensasse muito a respeito dos planos que ele tinha, não é verdade? Lembra lá atrás que Pedro foi o mesmo que declarou que Jesus era o Cristo, mas o mesmo que tentou dissuadir Jesus de não seguir até a cruz. Talvez, vendo Elias e vendo Moisés, ele pensou: agora é um momento oportuno para que a gente faça Jesus desistir dessa ideia de morte. Irmãos, talvez qualquer um de nós faria a mesma coisa. Faríamos o mesmo. Pedro estava pensando no seu próprio sucesso, na sua própria expectativa a respeito de Jesus. E o interessante é que, como eu disse, o relato de Lucas, no capítulo 9, nos dá uma clareza a respeito do que Elias, Moisés e Jesus estavam conversando.
E se você vai em Lucas, você percebe que eles estavam conversando a respeito da cruz. Irmãos, isso é glorioso. Eles estavam conversando a respeito do sacrifício que Jesus haveria de cumprir. Eles estavam conversando sobre o propósito eterno que Deus deu a Jesus para cumprir na terra. Seguir até a cruz, uma morte sacrificial. Isso nos choca. Portanto, Pedro não entendeu o que estava acontecendo ali. E não só Pedro, mas os apóstolos que estavam com ele, Tiago e João, também não. Pedro simplesmente teve a coragem e a audácia de interromper a conversa. Imaginem isso, irmãos. Mais uma vez, o que estava acontecendo? Eles estavam em um monte. Jesus foi transfigurado diante deles e assumiu uma aparência gloriosa. Aparecem duas figuras muito importantes na história daquele povo, Moisés e Elias. Eles começam a conversar entre si a respeito da cruz, a respeito daquilo que Jesus faria. Pedro, de uma forma, talvez, eu imagino, tão do jeito que ele era, quando a gente tem nos relatos dos evangelhos, talvez até abruptamente, interrompe a conversa. E quando ele faz isso, imagina Jesus, Elias e Moisés olhando para ele assim, esperando o que ele vai dizer, né? E ele, mestre, é maravilhoso que a gente está junto aqui. Vou fazer uma tenda para você, Jesus. Incrível, lindo. Uma tenda para você, Elias. Esse é o cara, Elias. Uma tenda para você, Moisés. Como falar de Moisés? Imaginem, irmãos. Pedro tomando a frente naquele momento, mas fazendo o que qualquer outro discípulo talvez faria. Qualquer um de nós faria o mesmo, em uma tentativa de agradar a Deus. Mas muitas vezes a nossa forma de tentar agradar a Deus é fazendo a nossa própria vontade, sendo que deveria ser fazer a vontade de Deus. E aí, Pedro não entende o plano do que realmente estava acontecendo ali. E a gente percebe então essa perspectiva nesse Evangelho de Marcos, e eu gosto muito de como a fala de Pedro está declarada aqui, principalmente, irmãos, porque nós sabemos, como nós já temos estudado, que o relato do Evangelho de Marcos foi feito por João Marcos. João Marcos, este que talvez caminhou com Pedro e ouviu do próprio Pedro esses relatos que estão descritos aqui. Por isso que nós vemos um destaque muito proeminente na figura de Pedro. Quando Pedro está dizendo e fazendo muitas coisas, é o próprio Pedro relatando a respeito do que ele mesmo fez. E isso choca muitas vezes, e é muito interessante percebermos isso. E aí, a gente pode seguir então para o verso de número 7, que diz: a seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: este é o meu filho amado, ouçam-no. E o verso 8, repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Nesse momento, a gente vê mais um elemento muito importante nessa narrativa, a nuvem que envolve aquele monte. Mais uma vez, a nuvem, sempre no Antigo Testamento, significou e representou a presença de Deus com o seu povo. E Deus envolve aquele monte e diz palavras maravilhosas a respeito de Jesus. Essa nuvem que os envolveu confirma mais uma vez a identidade do Cristo. Deus Pai diz: este é o meu Filho amado. Assim como aconteceu no batismo de Cristo, acontece mais uma vez aqui agora, para que os discípulos possam ouvir essa voz do Pai que diz, e esse Pai diz: ouçam-no, escutem-no, sigam o que ele tem a dizer, prestem atenção nas palavras que ele dirá. É interessante a gente parar para prestar atenção nisso, né? A gente viu Jesus fazendo tantas coisas até agora no Evangelho, e Deus, obviamente, já havia sinalizado para os discípulos de diversas formas que Jesus Cristo estava ali diante deles e que Cristo, de fato, era o Messias. E aí, a gente tem que ver esse momento onde o Pai vem e fala: escutem-no. Talvez os discípulos não estavam dando a devida atenção às palavras de Jesus como deveriam. Eu fico pensando, qual o motivo do Pai ter dito: ouçam-no? Talvez o que Jesus diria a partir de agora marcaria eles de uma forma muito diferenciada. Talvez eles chegaram em um nível de conhecimento e de maturidade aqui, caminhando com Jesus, que talvez aquelas palavras deveriam ter um lugar de mais relevância em suas próprias vidas. E eu louvo a Deus por isso, porque talvez esse é o motivo porque nós temos um relato tão rico dos evangelhos. Eles guardaram a palavra de Jesus. Tendo ouvido de Deus, escutem-no, guardem essas palavras.
As palavras de Cristo, então, são palavras de vida. Deus, graciosamente, não precisaria ter feito aquilo que ele fez ali. Obviamente, a gente já tem visto que Deus já havia manifestado de diversas formas possíveis que Cristo era o Cristo. Estava evidenciado de diversas formas. Mas Deus, graciosamente, nos dá mais um privilégio, ou melhor, dá aos discípulos mais um privilégio de contemplar essa manifestação real da presença de Deus ali, ouvindo a voz do Pai, dizendo que Jesus Cristo era, de fato, o Filho amado de Deus e que eles deveriam ouvi-lo. Escutem o que ele tem a dizer. Percebam que o que Jesus está dizendo muda todas as coisas. E aí, de forma súbita, aquele momento acaba. Imagina os discípulos, então, ouvindo essa voz do céu, dizendo, escutem o que ele tem a dizer. E aquela glória que estava ali manifestada cessa. Jesus volta de novo à sua aparência, como de costume para aqueles discípulos. Imagina, gente. Imagina essa experiência. E aí eles se veem de volta na realidade física do monte, de um simples monte em Israel. Hora de voltar para a vida real. Muitas vezes, as nossas experiências com Deus, muitas vezes os nossos momentos em comunidade, em culto ao Senhor, nos marcam de uma forma maravilhosa, como talvez marcaram os discípulos nesse momento, por exemplo. É maravilhoso a gente perceber que em comunidade a gente manifesta o reino de Deus, não é verdade? Quando a gente está aqui todo domingo de manhã, juntos, estudando a palavra de Deus, participando do café, fazendo tudo o que fazemos, é um momento onde manifestamos a glória de Deus. É um momento quando cantamos no louvor, exaltando Jesus e a sua obra, onde glorificamos a Deus. É um momento onde a gente pode contemplar essa glória. É um momento onde juntos, eu tenho certeza que você sente assim, você sabe disso e você tem consciência disso também, de que este momento é um momento muito importante, um momento onde Cristo se faz presente. E esse momento talvez nos marca de uma forma onde a gente pensa, é difícil encarar a realidade daquela porta para fora. É difícil quando a gente tem que voltar para a nossa vida normal após os nossos cultos de domingo. Falando a verdade, irmãos, é maravilhoso estarmos juntos. Se a gente pudesse prorrogar isso aqui durante toda a semana, essa comunhão, pudermos prorrogar essa mensagem, a palavra de Deus, sendo ministrada e a gente aprendendo mais sobre Deus. Irmãos, eu me sinto assim. Eu me alegro de estar aqui todos os domingos. Talvez você acorde cedo e pense, poxa, eu tenho que acordar cedo. Mas, gente, é maravilhoso, é uma experiência incrível. Tem sido uma experiência incrível para mim, isso é um testemunho para vocês. Quem me conhece sabe que eu tenho dificuldade de acordar mais cedo. Mas, no domingo, é um privilégio. É um privilégio estar aqui. E eu quero que você valorize isso, irmão. Valorize esse momento. Mas entenda, ainda que a gente ame tudo o que acontece aqui, tudo o que a gente faz junto, a vida, ela continua seguindo. E nós precisamos encarar a realidade do monte. O monte sem glória. A vida real. A vida real como ela é. E nesse momento, a gente precisa se recordar das palavras do Pai a respeito de Jesus. Ouçam tudo o que Ele disser. Percebam, escutem-no. Escute as palavras do Cristo para você. Escute o que Deus está dizendo para você através das Escrituras. Viva isso diariamente, todos os dias da sua vida, fora deste local também. E aí, quando a gente percebe que de fato isso acontece, Jesus continua dizendo aos discípulos, no verso de número 9, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dos mortos. Eles então guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito.
nesse momento de encarar a vida real, Jesus começa a descer do monte com seus discípulos e pede a eles algo que talvez para mim, pessoalmente, seria muito difícil. Guarde o que você viu para você. Irmãos, como não falar a respeito disso? Eu imagino os discípulos chegando, um olhando para o outro, assim, os três se olhando, sem ter a possibilidade de contar aquilo que está acontecendo. E Jesus fala, guardem essas palavras até o momento oportuno. Até o momento onde Jesus for ressuscitado, até o momento onde eu ressuscitar, é o que Jesus estava dizendo. E aí, acontece que, obviamente, encarando a vida real, percebendo a realidade como ela é, Pedro, mais uma vez, talvez, diz ali entre os discípulos, conversando entre si ali, eles três, começam a se questionar, justamente conhecendo a profecia de Malaquias a respeito de Elias. Elias não haveria de vir, obviamente, identificando os sinais que estavam acontecendo, e eles começam a perguntar, Elias não haveria de vir? Nós acabamos de ver Elias, então é um momento glorioso do reino de Deus. Esse era o pensamento dos discípulos naquele momento, quando viram Elias ao lado de Jesus. E aí Jesus começa a esclarecer para eles, irmãos, entendam onde eles queriam chegar com essa conversa. Jesus começa a esclarecer para eles, de fato é necessário que Elias venha e restaure todas as coisas. Mas também é necessário que o Filho do Homem morra, sofra. Jesus começa a trazer de volta a realidade que eles queriam ter esquecido ao subirem ao monte. Lembra? Pedro e também todos os discípulos. Irmãos, mais uma vez, quando nós lemos nos evangelhos, ainda que percebamos aqui Pedro se levantando diante dos discípulos, essa não era somente a vontade de Pedro. Todos os discípulos não queriam que Jesus Cristo morresse. Óbvio. E aí, quando isso acontece, Jesus lembra eles, na vida real, de que, de fato, ele precisaria morrer. E não era aquela experiência que ia tirar Jesus do caminho dele até o Calvário. E aí, o que acontece é que os discípulos se perguntam, então, e Elias? Obviamente, e Jesus começa a esclarecer, Elias já veio, falando a respeito de João Batista. E Elias restaurou todas as coisas, pregando o arrependimento, trazendo o anúncio do reino de Deus que estava por vir e que foi manifestado em Jesus, quando João Batista diz, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, evidenciando mais uma vez que o reino de Deus chegou. Portanto, Elias cumpriu a sua missão. E nós sabemos na história que João Batista foi morto a pedido de Herodes e Herodias, por conta daquilo que ele anunciava e por conta do confronto que ele levava àquelas autoridades também ali em Israel. E aí Jesus, então, termina esse relato dizendo, de fato é necessário que eu morra. De fato é necessário que eu siga este caminho de cruz. Portanto, irmãos, esse relato da transfiguração nos lembra do plano perfeito de Deus, que sempre será melhor do que o nosso. Ainda que possamos pensar que as nossas intenções são boas, ao pensarmos, poxa, os discípulos queriam que Jesus não precisasse sofrer, mas era propósito de Deus que Jesus Cristo sofresse e padecesse em sofrimento por conta dos nossos pecados. Então, algumas aplicações para que nós possamos orar. Os planos de Deus jamais serão frustrados, irmãos, e sempre serão melhores que os nossos. Jesus morrer era o plano perfeito de Deus. Como o próprio apóstolo Pedro diz em sua carta, na primeira carta ele diz que Cristo morreu antes mesmo da fundação do mundo. Pedro reconhece posteriormente a importância do sacrifício de Jesus, dizendo que foi feito na eternidade, para que nós pudéssemos hoje viver o que vivemos. Se você está aqui, irmão, é porque Cristo morreu por nossos pecados. Nós hoje estamos aqui diante do Senhor e o Espírito Santo habita em nós e nos santifica dia a dia, porque Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Não anule jamais a cruz de Cristo e os planos perfeitos de Deus, porque eles sempre serão melhores do que os nossos, ainda que passem por dores. Portanto, na sua história, na sua própria vida, perceba, ainda que na sua trajetória você passe por diversas dores, perceba e confie no plano perfeito de Deus, uma vez que estamos sendo conformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Como diz em Romanos, o apóstolo Paulo dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque estamos sendo conformados à imagem de Jesus. Estamos sendo feitos à semelhança do Filho.
Esse é o propósito, é por isso que todas as coisas cooperam. E tudo irá cooperar para que naquele dia nos apresentemos diante de Deus, inculpáveis, e teremos o nosso corpo glorificado e veremos a plenitude do reino de Deus. Esse é o plano perfeito de Deus para nós, irmãos. O resto são os nossos planos. E muitas vezes eles não darão certo. Muitas vezes eles serão frustrados. Entenda, isso faz parte, mas confie naquele que guarda a história e guiou todos os dias da sua existência até hoje e guiará para sempre. Segunda coisa, Cristo se transfigurou diante de nós no dia em que nos chamou para a salvação. Precisamos ouvi-lo e obedecê-lo sempre, em todas as suas palavras, porque são palavras de vida. Cristo foi transfigurado diante de você quando os seus olhos foram abertos para a obra que Ele executou na cruz. E graças a Deus por isso, irmãos. Isso é motivo de alegria, tem que ser motivo de celebração. Nós podemos ver o Cristo glorificado diante de nós, ressurreto, porque fomos chamados para a salvação. E hoje podemos testemunhar tudo isso, obedecendo às suas palavras. Como o próprio Jesus disse, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Viva conforme a palavra de Deus. Viva conforme as palavras de vida de Jesus. Ouçam a voz do Pai dizendo para vocês hoje, nessa manhã, escutem tudo o que Jesus tem a dizer. E é nesse momento que nós nos voltamos para as Escrituras, irmãos. Quando nós nos voltamos para as Escrituras, para a Bíblia Sagrada, e podemos encontrar nela as palavras de Jesus, saiba que o Evangelho e as palavras de Jesus são palavras de vida para nós. Escutem-no. Ouça o que Jesus tem a dizer. E essa palavra, essa voz é ecoada, por exemplo, em Apocalipse, quando João está narrando o que estava acontecendo ali, ele começa a dizer, isso é o que a voz está dizendo, é o Espírito dizendo às igrejas. Escute, irmãos. Escute cada palavra sendo ministrada desse púlpito aqui, cada domingo. Escute, irmãos. E se um dia qualquer um de nós, começar a dizer coisas que são nossas, mas não da palavra de Deus, nos corrige, irmãos, e diga para nós, ouça o que Jesus está dizendo e não o que você está dizendo. Isso é necessário na nossa comunidade, como o pastor Tiago sempre fala aqui, que nós sejamos sempre moderadores uns dos outros, irmãos, para que nós possamos viver conforme a palavra de Deus. E por fim, Cristo é superior, a nova aliança é superior. Do que mais precisamos? O que mais queremos? Quais experiências você deseja? Será que as palavras de Deus, que são vida para nós, será que o relato que nós temos aqui, será que tudo o que encontramos neste livro não nos é suficiente? Desejamos mais? Eu quero dizer a você que quando aguardamos ansiosamente por aquilo que Cristo nos prometeu, que é o porvir, a expectativa que se encontra naquilo que não podemos ver, quando a gente se encara de fato essa realidade, a gente começa a viver o contentamento, porque vivemos hoje algo maravilhoso na presença de Deus. Nós vivemos a nova aliança, irmãos. Nós estamos em um novo momento, um momento onde ouvimos a palavra do próprio Deus para nós. E vivemos a vontade de Deus, porque o Espírito dele habita em nós e nos habilita a viver uma vida que possa glorificá-lo para sempre. Esse é o nosso propósito de vida, enquanto respirarmos, enquanto houver ar em seus pulmões, viva para a glória de Deus, não para a sua. Viva sabendo que Cristo morreu, mas não somente morreu, ressuscitou e vive para sempre. E porque ele vive, nós podemos crer em um amanhã completamente diferente. Que essa palavra esteja sempre em nossos corações.